Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês aí? Vamos para mais um fechamento de mercado, hoje dia 24 de junho, tá? 5h20 da tarde, o mercado à vista acabou de fechar, então vamos fazer a análise deles aí. Para quem não me conhece, me chamo Micael, tenho 7 anos de experiência no mercado financeiro, né? Minhas análises são baseadas em análise técnica clássica, tá? E o disclaimer de sempre, que esse canal tem propósito exclusivamente educacional, eu não estou recomendando compra ou venda de nada, tá? É simplesmente uns estudos que a gente faz baseado nos gráficos e na análise técnica, beleza? Vamos direto para os gráficos aqui, Ibov, né? O Ibov fez essa figura que a gente tinha comentado, né, que poderia acontecer, né, durante o dia. Ele chegou a fazer uma barra completamente vermelha, né, assustando bastante, né, a gente durante o dia, mas ainda conseguiu fazer uma recuperação na parte final aí, principalmente após a tarde, no período da tarde. Então a gente vê ainda que tem um pouco de segurança ainda no Ibovespa, justamente pela média de 21 está passando aqui e o limite superior da cunha que está servindo como suporte, tá? A gente pode ver também um outro ponto positivo aqui, é se você traçar essa perna de alta toda, ele chegou na região de entre 61,8% e 50% da retração de Fibonacci. Então uma região também que geraria um pouco de força compradora aí, tá? E foi o que aconteceu, né? Chegou nessa região, né, deu compra, né, entrou força compradora e isso foi bem importante aí para o Ibovespa, tá? Bem importante. A única coisa que me está deixando um pouco preocupado, tá? É que a gente descolou um pouco do SP500, né? O SP500 ele caiu um pouco mais forte hoje, caiu em torno de 2,5%, tá? E a gente caiu apenas 1,5%, tá? Entre aspas, apenas 1,5%. Por que eu acho que a gente poderia vir a cair mais? Justamente pelo volume e pela forte alta do dólar, tá bom? Então, como a gente é negativamente correlacionado com o dólar e positivamente correlacionado com o SP500, né, eu vi essa divergência aí, tá bom? Então tem que prestar atenção sim, a gente, graficamente falando, só observando o gráfico, a gente vê que pode ser uma correção, principalmente pelo Fibonacci, pela média de 21 e pelo limite superior da cunha, que agora é um suporte. Mas sempre, né, como eu falo com vocês, né, a gente tem que prestar atenção em tudo que pode gerar, mudar um pouco o que a gente está vendo. Né? Então isso é importante, por isso que eu venho aqui para conversar com vocês, explicar, né, para não pegar ninguém de surpresa, tá bom? Então, gente, né, o Ibov, a gente já comentou no semanal, o Ibov só lateral normal, tá? Fazendo um recuo sem problema algum, tá? Subiu bastante, principalmente nas últimas 5 semanas, então uma lateralização, uma queda pelo gráfico semanal, se perder aí, se chegar até, até os 90 mil pontos, não vejo muito problema. Por quê? Porque seria a região da média 9 ainda, a média 9 está ascendente, então poderia sim vir tocar na média 9 para voltar a subir. Pelo gráfico diário, 90 mil seria uma região muito importante, tá? Além de ser uma região muito importante, ele é o limite aí para não perder e não fazer um pivô de baixa ou um topo duplo. Então poderia sim fazer uma lateralização bem mais completa, tá? Lateralização que eu digo assim, uma lateralização com esse range aqui de 90 a 97 mil pontos, tá? Então, né, pode acontecer esse cenário, beleza? A gente ignoraria já, se ele perder essa região, né, passar mais 2 vezes por essa região, eu já até tiro, né, eu tiro aqui do gráfico para não ficar poluindo muito o gráfico, mas por enquanto está sendo uma região importante de suporte, tá? O limite superior da cunha aqui. Então, Ibov a gente já destrinchou. Uma coisa que eu queria comentar também sobre Ibov é no gráfico mensal, tá? No gráfico mensal a gente chegou, né, na região de 9,21, por isso também desse recuo aí nos últimos dias, tá? E não ter tanta força para conseguir romper essa região, que é uma região muito importante, né? Uma região muito importante, né? Tivemos uma queda muito importante. Então, essa região aqui é uma região importante, mesmo porque se você for traçar toda a queda que a gente teve no coronavírus, tá? A gente está exatamente em cima de 61,8. A gente tocou 61,8 de Fibonacci, tá bom? Então, essa região onde foi feito o toque, né, foi justamente também a média de 21. E a média de 9 tem bem aqui embaixo, tá? Então, Ibov seria interessante, né, não perder essa média de 9 no mensal. Eu acredito que não perca, tá? Mas não custa nada passar essa informação para vocês também. Tá, beleza? Então já destrinchamos o Ibov, vamos agora para o dólar. O dólar, como eu tinha comentado com vocês um pouco antes, né, bem forte, muito forte, volume acima da média dos 21 dias. Tá quase confirmando aí um pivôzinho de alta no diário, tá bom? Ele fez 3 dias de queda, também já tinha feito vários dias de alta, né? Então é natural ter um pouco de queda. Se a gente for traçar o Fibonacci da queda até a máxima, a perna de alta que foi feita no dólar, ele chegou até a retração de 38, né? 38,2 de Fibonacci. Então nada demais essa queda, não foi expressiva, né? Uma queda que a gente vê, né? Se você for fazer uma análise mais minuciosa, a gente consegue ver que tivemos uma queda aqui no gráfico e tivemos uma queda também no volume, ou seja, confirmando aí que poderia ser apenas um recuo para voltar a subir.
Então foi o que a gente viu, né? Teve um recuo até a região de 38,2 e fez um candle forte de alta hoje, tá bom? Ficar de olho no dólar, porque semanal, a gente já tem destrinchado esse semanal há muito tempo. Essa médiazinha aqui, essa linha roxa, né, quem não acompanha há muito tempo a gente, é média de 9 no mensal. Eu coloquei aqui justamente para ver que ele chegou a fazer um toque na média, tocou na média de 9 no mensal e gerou muita força. No dia que tocou, no dia que esse candle todo estava vermelho, eu comentei, tá? Não foi só depois que o gráfico foi montado, né? O gráfico já estava pronto. Foi quando ele estava em construção, eu falei, chegou na média de 9 no mensal, tem que tomar cuidado, pode sim gerar um pouco de força compradora. E não deu outra, né? Pegou, fez um martelo, aí eu falei, né, naquela época, comentei que essa região, né, se vier a ganhar força na média de 9 no mensal, pode se formar um martelo no semanal e gerar mais força ainda, isso há 3 semanas atrás. Isso foi o que aconteceu, né, gerou uma força, a gente não queria que na semana passada fechasse acima da média de 9, foi o que não aconteceu, ele tinha bastante força, dólar com muita força, fechou acima da média de 9, isso preocupou um pouco a gente, né? Essa semana ele chegou a dar uma queda, né, pelo diário, mas foi fazer um teste aqui na média de 21, já está subindo, né, com muita força essa semana. Vamos ver até onde esse dólar pode ir, tá? Se for pensar no Fibonacci, tá? Ele pode subir até 5,40, 5,54, seria o máximo que ele poderia chegar, tá? Para voltar a cair, porque seria uma correção para voltar a cair. Tem que pensar também, a gente poderia pensar nessa forma, né? Não deixa de ser uma possibilidade. Chegar, né, ele está nessa região, ele pode chegar a fazer esse toque aqui em 5.505, 5.405, ou então mais um toque aqui em 5.442, para depois voltar a cair, sim fazer um pivôzinho de baixo com uma retração saudável, beleza? Mas isso seria o objetivo, seria um sonho, entre aspas, assim, para o índice Bovespa, né? Porque a gente sabe que o Bovespa é negativamente correlacionado com o dólar, tá? Geralmente, quando o dólar sobe, quando o dólar cai, o Bovespa sobe. Mesmo porque, muito porque a gente tem empresas que muito ligadas ao dólar, principalmente em dívida em dólar, então muitas empresas não gostam do dólar muito alto, beleza? Isso é histórico, né? Isso aí não sou eu que estou falando. Então, dólar, já comentamos, destrinchamos o dólar aí para você mais uma vez, né? Uma aula aí de dólar e BOV, tá bom? Vamos agora para os gráficos dos ativos, tá? Das ações, dos papéis. Petrobras, tá? Petrobras, mais um dia, entre aspas, lateral, apesar de ter perdido o fundo, conseguiu, durante as últimas horas aí do pregão, fechar ainda dentro dessa região, dessa região aqui de força, que eu já tinha comentado com vocês, né, já tinha traçado. No gráfico de 60 minutos a gente vai ver se isso vai ser um repique ou não, tá? No gráfico de 60 minutos vimos aí que pode ser sim um repique para voltar a cair. Por que eu tô vendo que pode ser um repique para voltar a cair? Ele fez uma perna de baixa, chegou agora na média de 9 e pode continuar fazendo essa queda, tá bom? Então tem que tomar cuidado com Petrobras aí nesse caso, principalmente com a questão da perda de relação com o SP500. Se o SP500 continuar caindo, não vai ter força que segure aí os principais papéis do Bovespa. A gente vai acompanhar o SP500, tá bom? E mesmo porque a gente sabe que a gente não está numa situação muito boa, né, economicamente falando, né, questão de saúde também, do próprio coronavírus, segunda onda, eleições nos Estados Unidos, nós temos ainda o atrito entre China e Estados Unidos, agora tem um atrito entre Estados Unidos e Europa, enfim, a gente tem essas guerras comerciais, esse problema de saúde, né, mundial e, enfim, né, tem muita coisa aí pressionando a bolsa e mesmo assim ela tem feito subir, tem feito altas, né, espetaculares aí. Para mim foi espetaculares no meio de todo esse turbilhão, né, subir isso tudo aí que a gente está vendo, né, surpreendeu bastante gente, tá bom? E muitos profissionais aí também. Agora a gente está nessa lateralização aqui no Petrobras, tá? Não pode perder essa região. Eu já tinha traçado aqui essa região para vocês, então sabemos que não pode perder de jeito nenhum. Nos 60 minutos a gente já vem demonstrando uma fraqueza, tá? E outra coisa importante aqui que a gente está verificando é justamente o volume decrescente na região que o Petrobras nos 60 minutos fez um repique. Então isso pode ser sim um movimento para maiores quedas. Então vamos prestar atenção aí durante os próximos, amanhã no caso, né? Se isso não se confirma, tá? O interessante seria abrir com um pivôzinho, um gapzinho de alta para voltar para dentro dessa região, dessa lateralização, tá? Que a gente está vendo aqui no Petrobras. Isso é muito importante, Petrobras não perder essa região, porque senão a gente pode sim buscar aqui essa outra região aqui, que seria 19,50, que eu acho que não seria tão interessante, tá? Vamos ver FIBO aqui da última queda, essa queda expressiva que tivemos aqui em Petrobras,
tá? Até com o topo seria 20,54, seria a região de 61,8 de Fibonacci. Hoje ele chegou a bater na região de 50%, tá? E ganhou um pouco de força no final do dia. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Só estou traçando esses cenários aqui porque a gente sabe que a gente está numa região que tudo pode acontecer. Então a gente vê assim, a gente torce para abrir com um gapzinho de alta, tá? Principalmente pelo menos aí em R$21,20 para ganhar um pouco de força e fechar um dia interessante, fechar um dia demonstrando um pouco de força nessa região. Por exemplo, se abre com um gapzinho de alta, né, e faz um movimento assim, aí fica bem legal, né? Fica bem legal sim para a gente ver o Petrobras, né, provavelmente tentando chegar de novo 22,58, mas vai precisar de muita força, tá bom, gente? Vamos para Vale. Vale hoje abriu em gap de alta, mas devolveu, né, e acabou fechando praticamente no 0 a 0, né? Caiu 0,36%. Então, e o que a gente consegue ver aqui? Antes a gente estava vendo, né, eu pelo menos, né, estava vendo o Vale, né, nessa possibilidade, né, de fazer uma região romper topos e tudo mais. O que ele fez hoje? Ontem no caso, ele fez isso aqui, já perdeu, hoje abriu um gap de alta. Então, quer dizer, a gente está vendo aqui uma lateralização aqui, um pouco mais de lateralização. Então já não fica interessante, quem não está dentro desse papel, né? Ontem eu entrei, mas já acabei fazendo day trade e saí. Mas quem está dentro desse papel, não perder, principalmente essa região aqui, tá? E é importante não perder essa região e também, né, ganhar força para romper toda essa lateralização agora e esse topo, tá? Rompendo esse topo aí de R$57, com certeza, né, existe grandes chances de bater os R$60 lá em pouco tempo, tá? Porque tá nessa região muito forte, né? Então é normal acontecer isso. Foi igual essa região aqui, tá? Essa região aqui que eu tô falando, que ele ficou batendo vários e vários dias. Aí num dia ele conseguiu abrir em gap de alta, em 3 dias ele já chegou e fez lá seus 8% aí de alta, tá? Então é mais ou menos isso que a gente está vendo novamente, né? Se romper, a gente consegue sim vislumbrar aí Vale a R$60, mas precisa de força, precisa do Ibov, precisa desses pequenos ajudando, né? Vamos ver se ajuda. Vamos para Bradesco. Bradesco, o setor bancário desapontou hoje, né? Desapontou, tá? Começou aí, ó, primeira possibilidade aí de quedas. Então, ó, fica de olho aqui, tá? Uma região que está quase perdendo. Então amanhã, né, abrindo abaixo dessa região ou rompendo essa região, né, fica bem complicado porque caracteriza um pivôzinho de baixa, tá? Um pivô de baixa aí no Bradesco, principalmente setor bancário, tá bom? Isso se ele romper e fechar abaixo disso aqui, tá? Isso que é mais interessante ainda, né? No final do dia, se ele fechar abaixo dessa região que está mencionado aqui com essa linha amarela, é preocupante demais pro setor bancário, tá? É um setor que já está, né, tá fragilizado, né? A gente vê que lateralizou por muito tempo, conseguiu romper finalmente essa região, fez um pullback, agora a gente pensou, nesse momento aqui a gente pensou, agora vai, não tem como mais perder essa região, entrar de novo para a lateralização, e infelizmente, né, a gente teve essa queda aí, muito voltado aí a votações que vai ter no Senado, né? A gente sabe que os bancos, entre aspas, né, sofrem, entre aspas, com essas decisões, né? A gente sabe que o banco é muito lucrativo, mas principalmente no Brasil, mas a gente sabe que dependendo dessas votações da limitação de juros, enfim, coisas também que os bancos são obrigados a fazer, né? Quando diminui a Selic, a taxa básica de juros cai, a taxa de empréstimo também diminui, o valor, né, dos juros do empréstimo também diminui, então isso acaba diminuindo um pouco o lucro dos bancos. Isso tudo tem que levar em conta, tá bom, gente? Então o Bradesco, como a gente lê aqui em relação ao gráfico do setor bancário, ele tá assim, eu vou até dar uma olhada em BBAS, que é um banco que já é um pouco mais, né, volátil, ele também tá fazendo um pivôzinho de baixa, tá? Vamos só dar uma passada aqui que hoje não viu o setor bancário. BBAS, vamos dar uma olhada em Itube também, botei Itaúsa, a mesma coisa, Itube também, né? Tá bem feio o setor, bem feio, tá? Itube chegou nesse objetivo aqui que a gente tinha comentado, né? Antes eu até li Itube ao invés de Bradesco. Então ele chegou nessa região aqui, né, fazendo um topo duplo e não pode perder de jeito nenhum esses R$25 o YouTube, tá? Vou voltar para BBDC, que é um papel que a gente tem feito essa monitoração aí diária, tá? Então não pode perder essa região de jeito nenhum, tá bom? Vamos para Ciel hoje. Ciel, gente, ainda bem que nos 60 minutos eu comentei com vocês que não poderia perder essa região, né? E no dia anterior ela chegou a perder essa região. Então, realmente, né, deu tempo de algumas pessoas saírem. Tomara que vocês tenham saído, tá? Tomara que vocês tenham saído. Ou então tenham feito parcial, tá bom? Nessa região aqui mais afastada, né? Vendo uma lateralização, né? É importante vocês fazerem uma parcial, tá bom, gente?
A gente tem falado de Cielo, as entradas de Cielo tem dado muito certo. E a saída aqui que eu falei dessa região que não poderia perder de 5,40 tá gravado aí, tá? Não tô mentindo não, pode pegar os últimos fechamentos que vocês vão ver. Eu falei que se perdesse essa região aqui, desse quadradinho aqui, né, que eu traço. Ops, coloquei um pouco mais alto. De 5,45, 5,46, a mínima, né, poderia sim jogar o papel mais para baixo. Mas a gente não sabia que ter essa notícia, ter esse gap todo, mas enfim, né, graficamente já tinha mostrado, tá bom? Então, Cielo chegou na média de 21, importante demais não perder essa média de 21, mas muito importante mesmo, tá bom? Por que não é legal perder essa média de 21? Tem um fundo muito importante aqui, se perder a média de 21, automaticamente também perde esse fundo, tá? Nos 4,60, a média de 21 está em 4,67, então esse fundo mais a média de 21 no gráfico diário, perdendo essa região, muito difícil Cielo, né, voltar para os cenários altistas, tá? Porque aí ele pode fazer um topo, mas aí como ele já tem um fundo mais baixo, o topo provavelmente vai ser mais baixo também, porque a gente está falando aqui de um topo que teria que ser pelo menos de 30% de alta. Então ele vai fazer um topo mais baixo aí, caracterizando o pivôzinho de baixo no diário de novo, vai complicar, pode ficar dentro dessa região aqui de 4 a 5 reais. Então toma cuidado aí se você está posicionado em Cielo, tá? Não era para ter deixado, né, pelo menos todo o capital, né, alocado aí, perdendo essa região de 5,46 que eu comentei com vocês anteontem, né? Mas enfim, né, gente? Vamos lá, né? Se você só toma cuidado se você ainda está posicionado em Cielo, tá bom? HGTX, né, deu uma bela recuperada, tava muito feio mesmo durante o dia, tá? Mas ainda recuperou, né? Né? Praticamente perdeu, né? Região de 61,8. Fechou ainda para ter uma última esperança, tá? Em HGTX, quem é muito mesmo agressivo, pode entrar não, né? No caso, né, fica interessante, rompimento da máxima de hoje, tá? Fica interessante para as pessoas que são muito agressivas em HGTX. Eu não tô muito confiante nesse papel, mesmo porque já demonstrou muita fraqueza. Se você for ver um cenário aqui mais macro, né? Um cenário um pouco maior, você vê que ele fez essa perna de alta, fez o recuo. Aí a partir do momento desse recuo, desse rompimento desse dia aqui, aí sim ele teria que pegar e chegar, bater aqui, cair pelo menos até média de 9 para tentar romper, entendeu? Fazer movimentos mais altos. Agora, esse movimento aqui que ele fez, né, já desanimou. Eu já acho que ele vai voltar para essa lateralização. Tem uma região muito importante do meio dessa lateralização toda, que é essa região central aqui de 13 reais a 13,20. Então já não me deixa tão feliz aí com HGTX, de uma entrada em HGTX, tá bom? Vamos agora para JBS, porque eu tinha comentado com vocês, né? Tem essa LTA que tá passando aqui, tinha um canal de alta. Então ele se segurou nessa região, não perdeu, chegou a penetrar, mas conseguiu fechar acima. Isso é muito importante para o papel, tá bom? Muito importante mesmo. Então ainda está se segurando nessa região, mas importante mesmo não perder no fechamento de jeito nenhum. Já demonstrou muita fraqueza esse papel, então não pode mais bobear. O volume está bem fraco, tá? Pelo menos o volume está fraco. A gente vê que tá caindo, mas o volume está baixo. Então isso pelo menos não é um ponto negativo, é um ponto positivo. Agora precisa de um candle forte aí, tá? JBS, se por exemplo, no início do pregão, tá? Nos primeiros minutos do pregão, você vê um volume projetado, tá? Que aqui no Profit dá pra ver, um volume projetado alto e ele tentando romper essa região, né, de máxima dos últimos 2 dias, talvez dê até para pensar numa compra, tá bom? E provavelmente um dia fechando assim eu mantenho o papel, tá? Eu mantenho o papel na carteira. Então vamos ficar de olho aí nessa região, porque a região está muito lateral e realmente precisa de um dia aí para romper, tá? Romper essa região pelo menos nos últimos 2 dias, né? Ficaria interessante sim o papel, tá bom? Vou pensar aí em JBS, porque a bolsa tá bem feia, né? A gente pega uns papéis aí que estão bem descontados, o dólar alto ajudam muito esses papéis. Então se o dólar disparar, pode ser que esse papel também dê uma embalada, tá bom? Então fica de olho aí em JBS, se você tá fora, se você tá dentro, sabe que região de uma região de suporte aí é essa região de 20 reais e principalmente a região agora aí de 21,20, tá? Muito importante pro JBS. Vamos para Embraer eu também, ainda bem, eu mencionei com vocês, né? Há 3 dias atrás eu falei que Embraer, se perdesse essa região aqui, eu saí de Embraer em 8,74. Falei, ó, gente, se perder essa região tem que tomar cuidado, tá? Eu vou sair do papel se perder 8,74, 8,75. Saí, ó, olha que delícia. Tô tranquilo. Se eu tivesse no papel ainda, estaria alargando 7,5% de queda quase. Então eu tô tranquilo, tá? Não vi muita força, tá? Em Embraer. Hoje, né, eu falei que poderia pensar numa entrada. A gente eu até conversei com
com um dos alunos aí, e eles comentaram comigo que rompeu, vai entrar. Quando eu olhei, eu falei, não, cara, não vou entrar porque tá fraco, não tem volume, tá bom? O dia tá muito estranho, SP500 caindo, Ibov caindo, não vou entrar nesse papel aqui, né? Nem nesse papel e nem nos papéis de aviação que estavam bonitos aí. Então eu não entrei nesses papéis, não vi confiança, não vi força, tá bom? Então agora a Embraer só vendo no longo prazo, vamos ver o semanal bem feio também, então vamos ver Embraer, né? Perdeu uma LTA, enfim, gente, tá meio complicado. Tem que ter um candle muito forte aí de novo, igual a gente viu aqui, lembra? Um candle para afastar todo essa possibilidade aí que a gente está vendo de maiores quedas, tá bom? Tem uma região de suporte aí em 7,60, tá? Embraer, então vamos ficar de olho, tá? Vamos ficar de olho, porque a gente pode ver no longo prazo aqui, se você for abrir longo prazo não, mas numa visão mais macro, o que eu estou vendo aqui? Eu estou começando a prestar atenção, Embraer. Teve um... Oh, meu Deus do céu, vou voltar aqui. Teve uma queda bem forte, coronavírus, com certeza, né? Depois veio fazer uma alta, perdeu de novo, né, o fundo, fez um pivô de baixa, fez uma alta, agora bem expressiva, agora tá caindo de novo. Então o que acontece? Pode até cair um dia a mais, tem essa região de suporte, imagina se ele faz isso. Né? Olha o que a gente está visualizando, um ombro, cabeção, ombro vertido, tá? No fundo do papel. Então aí sim a gente consegue visualizar um negócio sensacional, tá? Mas isso com certeza é longo prazo, tá? Uma expectativa que a gente tem do papel, né? Principalmente depois que perdeu essa região, só entro no papel caindo aqui se ele fizer uma figura de reversão em 7,60, tá? 7,80, né? Alguma região aqui, fazer um martelo, fazer um arame, alguma coisa assim que chame a atenção aí pra gente entrar com um risco retorno bom, beleza? Agora vamos para CEMIG, tá? CEMIG mais um dia também, né? Demonstrou fraqueza junto com o Ibov, perdeu essa região aqui, eu falei que eu sair hoje do CEMIG, tá? Não fiquei nesse papel. Demonstrou muita fraqueza, nos 60 minutos que eu falei, né, com vocês, que eu perdesse essa região aqui, eu ia sair, então não deu outra, tá? Abriu hoje e eu peguei minha barraquinha e fui embora, tá bom? Não valeu a pena muito para mim ficar nesse papel, perde uma LTA, enfim, né? Tem todo um estudo que a gente fez aqui ontem e me motivou a sair do papel, tá? Vamos aguardar agora a nova entrada em CEMIG, tá? Infelizmente estava gostando muito desse papel, mas, né, ainda deu um ganho aí de 7%. 6,5%, se não me engano, no meu caso foram 6,5%, tá? Foi quase 6,5%. Enfim, né? Ainda deu um faz-me rir aí, mas infelizmente, né? Infelizmente perdeu um pouco, graficamente falando, perdeu o momento e eu saí do papel aí, beleza? Vamos para IRB. IRB mais um dia aí feio, né? Um dia feio, né? Nos 60 minutos que eu tinha comentado com vocês ontem, caso viesse a fazer o rompimento da máxima desse candle aqui, que foi a última hora, daria uma entrada, foi uma entrada muito boa, tá? Mas só que eu tive olho grande, não entrei na China, tá? Hoje eu não entrei na China, tá? Tinha dado um ganho de 4%, eu não saí, tá? Não saí. Minha parcial estava um pouco acima, estava 12,26, 12,27, tá? Infelizmente eu não saí desse papel e acabei saindo no 0 a 0, tá? Claro que eu não vou deixar um papel que subiu 4% virar negativo, né? Mas a gente fica triste sim quando a gente não ganha, né? Mas deu 4% aí, deu para pegar bem legal aí alguma coisa, tá? E o pessoal sair também. Quem não saiu aí, então, sabia que tinha um fundo muito expressivo de 61,2%, 60% de Fibonacci aqui, tá bom? Perdeu essa região, então deu para todo mundo sair e ganhar alguma coisa aí, se você não saiu aqui nessas últimas duas parciais que eu tinha comentado, beleza? Vamos agora para Azul. Tá? Hoje eu não vou comentar do gráfico semanal, que aí eu comento amanhã, tá bom, gente? Porque senão fica muito maçante falar do gráfico semanal todo dia, evolução do gráfico semanal, né? Vocês que já me acompanham sabem como é que a gente faz a leitura do gráfico semanal. Eu vou tentar fazer uma leitura um dia sim, um dia não do gráfico semanal, porque aí dá 2 dias, já dá uma diferença grande no semanal. Porque senão ficar falando a mesma coisa todo dia, posso até pode ficar maçante demais para vocês, beleza? Então na Azul, hoje não deu entrada, né? Que eu tinha comentado com vocês, né? Se rompesse a máxima de ontem, eu faria uma entrada em Azul, dependendo de todo o cenário. Foram exatamente essas palavras que eu usei. Então, apesar de não abrir, não romper a máxima, ele ainda caiu durante todo o dia, tá? Agora ficou um pouco lateral. Quem tá nesse papel, importante demais, tá? Importante demais. Cuidado com essa região 19,80, tá? Muito cuidado. Já são 2 fundos que ele tá fazendo nessa região, tá bom? Então tome bastante cuidado, vamos traçar fibra. Eu tinha traçado fibra, mas sempre esqueço o fibra desse papel, acho que era 61, exatamente, ó. Ou uma região, além de ser 2 fundos aqui nessa região, tem uma região de 61,2
61,8 de Fibonacci. Então toma cuidado aí com essa região, tá? É muito importante, gente, muito importante se você está posicionado. Pode, o que eu sempre comento, né? Eu vejo algumas, às vezes o papel quando perde essa região de 61,8, ele volta, ele vai perder 21, tá? Do diário. Ele cai mesmo. Mas tem algumas exceções que o que ele faz? Ó, vou até desenhar aqui rapidamente pra vocês verem. Aí no dia seguinte ele pega, tá? Faz isso, um candle vermelho, e perde 61,8. Eu vendo esse papel, eu não fico aqui com esse papel, tá? Se eu tô com esse papel há muito tempo, desde a última entrada, que foi mais ou menos aqui, que foi uma entrada interessante, tá tudo, pô, eu já tinha feito parcial e já saí há muito tempo, mas enfim, se eu fiquei com esse papel, né, na carteira, eu ia sair aqui nessa região, 61,8, né, perdeu a média 21, enfim, eu ia sair. Normalmente o que acontece? Tem novas quedas no papel procurando um suporte e tudo mais, ou até mesmo às vezes volta aqui nessa região, tá? Do último fundo. Mas beleza, tem vezes que acontece o quê? Vou apagar aqui para não ficar. Aí normalmente algumas vezes acontece o quê, né? Que a análise técnica nem sempre funciona, às vezes falha, né, gente? Se você, é o que eu falo, se você, a gente tem um percentual de acerto aqui absurdo, tá? A gente fazendo análise, mas bem mais alto que a média. Mas às vezes a gente erra, né? Então pode ser que perca aqui essa região, aí a gente saia do papel, mas aí no dia seguinte faz o quê? Um candle assim, sabe? Putz, cara, putz, é uma dor de corno que você tem absurda. Mas, cara, é vida, cara, é vida. Algumas vezes a gente vai errar, a maioria das vezes a gente pode acertar. Importante é o que eu sempre falo com vocês e tento botar na mente de vocês, é errar, acertar mais do que errar, tá? E ter um risco retorno maior que um. Isso já faz você vitorioso no mercado, tá bom? Igual, por exemplo, a gente teve aqui nesse, né, vamos ver aqui aqui, ó, por exemplo, né, lateralizou, aí nesse dia aqui teve essa queda absurda, aí você sai nessa região aqui, tá? Nessa região, né, aí você olha e fala assim, poxa, aí deixei de perder 10%, aí 2 dias depois o negócio já tá subindo mais 10%, eu sei que é com essa dor de corno. Mas enfim, né, gente, isso é gráfico, né, pode acontecer sim, pode acontecer tudo isso, mas eu vejo aqui sim uma região muito forte em azul. Se perder de fechamento, meu amigo, toma bastante cuidado, tá, em azul, beleza? Via Varejo eu tenho um detalhe aqui para falar, tá? Mas vamos falar primeiro do gráfico diário, né? Perdeu a região aí que eu tinha comentado com vocês, né? A região da 9, mas encontrou a média 21 e ganhou bastante força, tá? Na média 21. Então ainda o papel tá bem comprador, tá? Bem comprador, conseguiu fechar acima do último fundo que teve. Então a gente consegue ver uma lateralização aí, tá um viés ainda positivo, tá? Mas como eu sempre digo para vocês no gráfico semanal, aqui eu vou entrar no gráfico semanal para falar com vocês, né? Que tá muito longe da média de 9, muito longe da média de 21. Então se esse papel vier fazer um recuo aí até 12,50, fica muito interessante para todo mundo, menos para quem está comprado, né? Mas fica bem interessante, tá? Mas no gráfico diário ele tá bem próximo das médias. Se vier fazer uma candle forte aí de alta, eu não ficaria surpreso, tá bom? Agora no gráfico de 60 minutos é o que eu ia comentar com vocês. O Hugo, ele veio falar comigo, né, conversar comigo pelos comentários aí, falando que eu tinha traçado o triângulo errado, né, que ele tinha rompido para cima. Por exemplo, se eu tivesse colocado essa região aqui do triângulo, eu acredito que seja isso, né, Hugo, que você está falando, né? Então, aí se eu fizesse triângulo dessa forma, né, o triângulo teria sido rompido para cima, tá? Pode ser sim, tá, Hugo? É o que a gente sempre comenta, figuras no análise técnica, no price action, né, a gente traça figura, LTA, LTB, suporte, resistência, cunha, isso tudo é subjetivo, tá? Isso a gente pode ver no Ibov, essa cunha do Ibov, cada analista, cada trader, cada analista técnico, ele fez de uma forma, tá? A gente foi ajustando aqui, por exemplo, essa cunha, inicialmente ela estava aqui, tá? Era uma cunha assim, aí perdeu, aí fez essa cunha, respeitou um pouco, a gente, opa, pode ser essa cunha, aí essa cunha, por exemplo, eu particularmente estou pegando os pavios, então fez essa cunha aqui, mas isso aí é subjetivo, tá bom? É um pouco subjetivo. Então ele traçou, eu acredito que tenha sido esse triângulo que você fez, né, Hugo? Depois você até comenta comigo aqui de novo se é isso mesmo. Eu tinha feito já um triângulo assim, né? Mais ou menos assim, né? Então, mas enfim, tá? É algo subjetivo, tá? Não tem certo ou errado, tá bom? É só você juntar a análise, né, do price action da figura com algum indicador, alguma coisa, volume, né, força do candle. Por exemplo, se você vê que, por mais que a gente tenha feito um triângulo assim, que não está errado, rompe o triângulo para cima, a gente vê que não gerou força, né? E ficou escorregando junto com a linha do triângulo e acabou perdendo, né? Então, não tá certo, não tem certo ou errado, tá? Isso aí é questão de subjetivo,
tá bom? Mas independente do triângulo ter sido um lado ou outro, né? Ele, por mais que ele tenha rompido para cima, né? Foi um rompimento falso e caiu, tá bom? Isso aí a gente consegue, todo mundo consegue visualizar, né? Caiu e tem uma região de resistência aqui que virou suporte. Deixa eu traçar aqui. Essa região que ele segurou, tá bom? Então vou tirar aqui o triângulo para não ficar muito poluído. Então a gente consegue ver isso. E eu ainda visualizo aqui o nosso ombro, cabeça ombro, que eu tenho comentado com vocês, tá? E toda teve uma... Eita, meu Deus, eu sempre erro, né? Esse desenho. Teve uma alta aqui, né? Uma quedinha, um retorno para as médias, aí fez um topo, voltou para essa linha, fez um outro topo, uma cabeça do ombro, voltou para essa linha, agora fez um segundo ombro e tá, né, justamente na linha do pescoço. Não pode perder essa região, tá? Perdendo essa região aqui amanhã, né, ativa esse ombro, cabeça, ombro ou esse pivô de baixo. Se você não tá vendo esse ombro, cabeça, ombro, você tá vendo esse pivôzinho de baixo aqui, né? Então, perdendo essa região, ativa o pivô de baixo. Pode sim buscar aí os 12,50, que é aquela região no semanal que fica interessante para todo mundo, tá bom? Menos para quem está comprado, mas para quem está comprado, né, sabe que confia no papel, né, tá comprado para posição, então o cara que comprou tem muito tempo, né, e não vai largar agora o papel achando que ele vai romper um topo histórico. Então, né, cada um tem sua forma de analisar, tá bom? De varejo aí, mas a minha visão foi essa aí, beleza? E a questão do triângulo a gente sabe que é subjetivo. Mas valeu aí, Hugo, tá? Hugo, por você chegar, conversar aí. Eu acho que isso é legal. A gente bater um papo, porque eu posso estar fazendo uma visão errada. Eu faço uma visão rápida aqui, leio e tal, vejo. Então a gente posso acabar errando alguma coisa e vocês mesmos, né, estarem me corrigindo, tá? Isso seria normal. Vamos agora para a Ambev. Né? A Ambev, no meio do dia estava muito feia, mas ainda conseguiu se recuperar, assim como Via Varejo, e fechou aqui nessa região aqui da média de 21, tá? Conseguiu fechar acima da média de 21. Isso é importante para o papel, tá bom? Vamos traçar um Fibonacci aqui. Esse Ambev provavelmente deve estar em 61,8, né? Justamente, chegou a tocar, né, até romper um pouco 61,8, mas conseguiu fechar na região de 50% de Fibonacci. Não tá feio ainda o papel, tá bom? Eu saí desse papel ontem, mas só que nada me impede de eu entrar de novo, tá? Se eu ver uma reação da SP500, do Ibov, e esse papel romper a máxima de hoje, né, que seria 13,90, posso até considerar um aporte aí de novo nesse papel, tá? Eu gosto de Ambev, nesses últimos movimentos, a Ambev tem feito bastante movimentos interessantes, tá? Então, gosto sim desse papel e eu vejo esse papel aí próximo de 15,80, tá? Nessa região de R$16, caso venha fazer esse movimento que a gente está imaginando. Então, para mim é interessante a Ambev, estou gostando muito do movimento de Ambev nos últimos dias. Beleza? Vamos para os pedidos agora. Hoje eu estou fazendo um fechamento rápido, 32 minutos, né, gente? Mas tá rápido, né? Vou fazer agora a análise dos 5 papéis aqui, né, de ontem e anteontem que o pessoal tinha pedido, tá? Alguns vão ficar para amanhã, tá bom? Então são 4 papéis que o pessoal pediu ontem, que vai ficar para amanhã. Esse que eu estou falando é de anteontem, então eu vou separar 5 por dia, tá? Mas eu vou falar de todo mundo, tá? Quem não falar hoje, tá? Eu falo amanhã, que foram 4 papéis aí que estão para amanhã já. Então, vou falar de Smiles, tá? O Lúcio pediu Smiles. Smiles tá bem parecido. O Smiles tem um movimento bem parecido com as aéreas, tá bom? O Gol comprou essa empresa, né? Algo do tipo, fez um convênio com essa empresa. Enfim, né? O Smiles, ele tava, até ontem, ele tava com uma região bonita, né? Se as aéreas, Azul e Gol, rompesse essa região, esse papel também romperia. Então sim, poderia ter um objetivo aí de quase 15%, mas demonstrou muita fraqueza, tá bom? Muita fraqueza. O Smiles, diferentemente de Azul e Gol, ele já perdeu um pouco esse fundo aqui, tá? Né, rompendo a máxima de hoje aí amanhã, pode vir umas quedas, mas Smiles é um papel muito mais fraco que Gol e Azul, tá? Se você viu no semanal, antes do coronavírus já estava caindo desde 2017, tá? Esse papel está caindo desde 2017, né? Você vê que teve um ápice aí em 2017, o papel chegou a valer R$82, tá? R$83 e até o coronavírus, até antes do coronavírus, ele tinha já perdido 53% de valor. Então a gente vê que o papel tava muito em tendência de baixa já. O coronavírus veio mesmo para destruir, caiu mais 80%. Né? Então a gente sabe que é um papel mais fraco, né? No semanal a gente consegue ver isso, né? Semanal tá muito feio também de Smiles, tá? Eu não entraria comprado nesse papel, só se fizesse uma figura bem forte aqui amanhã, tá? Mas eu acho que não seria o caso, tá bom? Então, vamos ver aqui agora o Oi, tá? Quem pediu Oi foi o Neres Gol, né? Neres Gol pediu Oi. Ele tinha feito análise de Oi, tá? Algum tempo atrás, alguns dias atrás.
E eu comentei dessa região aqui, eu fiz até esse quadrado aqui nessa região de resistência, que seria uma região onde o pessoal ia assim realizar esse papel, porque é uma região muito forte, tá? Principalmente o limite superior aqui de 1,23, 1,24. Então é uma região importante, né? A gente vê que teve uns toques, enfim, né? É uma região importante, certeza que o pessoal ia dar uma realizada. Então o pessoal está realizando, sim. Pode fazer um recuo para voltar a subir, principalmente pelo gráfico semanal, tá? O gráfico semanal ele já está um pouco distante da média de 9 e da média de 21. Então ele pode vir fazer um recuo para voltar a subir esse papel, fazer um pivô de alta, porque esse papel fez um pivôzinho aqui mais ou menos de alta, embaixo da média de 9, e depois teve essa alta toda aí, tá? Teve 100% de alta aí nas últimas semanas de hoje. Então pode sim voltar a fazer um recuo para média de 9 pelo menos, para voltar a subir, tá bom? Eu vejo isso tanto no gráfico diário como no gráfico semanal, tá? Seria normal, tá? Seria um recuo normal aí até, né? Até, se recuar até 90 centavos eu acho bem normal aí em hoje. Subiu muito, tá bom? Vamos agora para Gabor, né? Quem pediu Gabor foi o Lucas. Lucas pediu Gabor. Lucas, o Gabor já deu uma bela de uma disparada, né? Ele estava aqui nessa lateralização toda, né? Vou até dar uma traçada, não sei porque o meu estudo de Gabor estava fora, porque eu analisei esse papel tem pouco tempo. Então a gente consegue ver aqui algumas coisas aqui de Gabor. Mas ele chegou na média de 200, aqui a gente consegue ver que está na média de 200, né? Ele fez um pivôzinho de alta, né? Conseguiu romper esse pivô, né? Um pivô importante de Gabor, mas encontrou a média de 200. São duas situações que geram força, né? Vendedora no papel. Então pode ser que ele dê uma lateralizada para voltar a subir, tá? Vamos ver aqui, tem mais um, vamos ver, tem esse topinho, ó, tem um outro topo aqui também, uma resistência bem forte em Gabor. Então a gente consegue visualizar que a Gabor tinha três situações aqui. Tinha esse rompimento que ele conseguiu fazer, a média de 200 e essa resistência de 314, que é uma resistência muito forte. Então ele pode sim fazer uma lateralização, chegar na média de 9, tá? Seria interessante se ele chegasse na média de 9, fazer um candlezinho. Vou até desenhar o candle. Fazer um candle assim. Eu vou até botar ele vermelho, né? Fazer um candle assim, ó. Um candle com um martelinho aqui nessa região de 9, fica bonito, cara. Fica bonito sim. E no dia seguinte, né, ele rompe a máxima desse candle. Opa! Ele rompe a máxima desse candle e faz um pivô, começa a fazer novas altas e aí sim rompe essa região, né, uma região forte. Aí demonstra acumulação, né, e romper essa região é importante, tá? Então pode sim ter algumas quedas aí em Gabor ainda para voltar a subir, tá bom? Vamos traçar um Fibonacci aí para você também ter um pouco de sua para ver a situação desse papel da última pernada de alta. Tá, última pernada de alta, vou botar aqui. Foi uma pernada de alta. Então, a 2,65 seria até uma região normal para Gabor fazer um recuo para tentar romper essa região importante de 3,14, tá? Uma região muito forte. Seria interessante até se tivesse feito uma parcial aí em Gabor, tá? E se você não está nesse papel, espera recuar um pouco até, pelo menos saudável, até 2,65. E aí sim a gente consegue ver uma entrada nesse papel, beleza? Vamos para agora. Vamos ver semanal de Gabor, né? Gabor é distante do semanal também, cara. Então um recuo seria normal, até mesmo a metade desse candle, né? Seria bem legal para o papel, tá? Agora vamos para Marfrig. Quem pediu Marfrig foi Lucas. Lucas também, né? Pediu Marfrig. Marfrig, cara, é bem parecido com o JBS, né? Então ele tá nessa lateralização toda, né? Lateralização bem grande, tá? Então importante ele conseguir. Tu vê que quando ele chega nessa região ele tem uns candles fortes, né? Então, importante seria sair dessa lateralização. Primeiro objetivo, né, de Marfrig, sair dessa lateralização. Se você está nesse papel, né, tem que fazer um candle forte aí, com um pouco mais de força, tá? Para ser nesse papel, nem que seja em 2 dias, tá? Nem que seja em 2 dias. Pegar assim esse papel, ao invés de fazer esse desenho, a gente fazer um desenho assim, né? Num dia, ele fecha aqui, e no dia seguinte ele abre com um gapzinho de alta já, fechando assim alto, pô, sensacional, tá? Mas precisa fazer isso, tá? Precisa sair dessa lateralização. O próximo objetivo seria 14,80 desse papel. Depois, assim, o papel é um topo histórico, não. Então, mas tem depois de 14,80, 16,50 foi uma resistência que eu marquei, tá? E depois de 16,50 tem uma regiãozinha aqui que você pode ver que tem um pouco de força, R$18, tá bom? Mas precisa primeiro sair dessa lateralização e não perder esse fundo de jeito nenhum, tá? Perdendo esse fundo aqui, né, pode sim chegar aos seus R$11 aí, média de 200. Tem uma região aqui também próximo de R$11 que a gente consegue ver que tem um pouco de força, enfim, né?
pode ser essa região aqui de 10,70 a 11 reais, uma região que de recuo para o papel, tá? Tá bem lateral, Marfrig, não sei se você está nesse papel, né? Você não comentou, mas teria que primeiro ganhar essa região com um candlezinho de força, né? Ou então em 2 dias com um gapzinho de fuga, seria sensacional, tá bom? E agora, vamos ver semanal, Marfrig deve estar lateral, né? Óbvio, né? Lateral, mas porém acima da média de 9, ó. Olha que legal, Marfrig subiu muito, né? Subiu muito no pós-corona, né? A gente deu uma surfada nesse papel, né? Mas né, no pós-corona ele está bem acima da média de 9. Olha que bonitinho, um power breakout aqui na média de 9 no semanal de Marfrig, ó. Interessante, rompendo né, essa região que a gente tem comentado aí, pode dar uma compra belíssima, tá? Uma compra muito interessante aí, pelo menos para chegar até seus 16 reais pelo semanal, tá beleza? Bem legal, mas assim, a gente consegue ver que ele está esticado, ó. Esticou bastante, assim como via varejo, tá vendo? Aí veio uma queda até a média de 9, lateralizou para tentar subir de novo. Tá vendo só como eu falo que via varejo, se voltar aos 12 reais, no caso de via varejo, não seria um absurdo todo? Vamos ver via varejo aqui, o valor de via varejo, 16, né? E aqui no caso de Marfrig era 15, né? Isso aí. Então, é bem próximo o estudo de via varejo que eu estava falando de Marfrig, mas só que aconteceu com Marfrig. Então pode ser que esteja acumulando essa região para romper essa região, né? Mas é uma região bonita, né? Pelo semanal tá bem bonita, é um power breakout que a gente chama, tá? E no diário, lateralizou, rompendo essa região, pode sim chamar uma compra bem interessante, beleza? Vamos para Sapri agora, quem pediu Sapri foi Davis, tá? Davis, Sapri, tá? Ele conseguiu romper uma região importante já e fez um pullback hoje, tá? Mas, né, por um lado, né, que esse papel tá em tendência de alta, né? Mas não sei se quando você vê um papel muito esticado com um ângulo assim muito alto, aí você vê que no semanal ele já esticou, né? Então seria interessante ele buscar, ou ele fazer uma lateralização, ou ele buscar essa região próxima aí da média de 9, pelo menos, não precisa tocar, mas chegar próximo da média de 9, tá? Para fazer novas altas, ou então até um paviozão, né? Voltar, deu uma queda expressiva, mas na mesma semana voltar já fica interessante, tá? Mas seria importante ele encontrar a média de 9, ou então lateralizar, tá? No gráfico diário, não, no gráfico diário ele já veio aqui, fez uma correção para a média de 9, se você está olhando pelo gráfico diário, né? Deu um toque na média de 9, seria interessante sim ele fazer novas altas ou lateralizar, não perder essa região, tá? Aqui ele já testou a média de 200, né? A média de 21 tá longe um pouquinho, né? Mas nada muito assustador, então, né? Pelo diário ele pode fazer novas altas aí sem problema, tá? No semanal que tá um pouquinho distante. Tá, mas entrou muito volume no papel. Você vê que o volume tá bem forte, né? Talvez, né? Para fazer novas altas. Vou ver no gráfico de 60 minutos aqui para você. Né, gráfico de 60 minutos, não pode perder, né? Principalmente essa região aqui, né? Até 6,29 eu acho que não poderia perder, assim, pelo gráfico de 60 minutos, tá? Que ele fez uma alta e agora tá, né, fazendo descanso natural. Do último fundo que o papel fez, assim, o fundo expressivo, né? Ele tá em 61,8 de Fibonacci. Se você for considerar essa lateralização como fundo, ele já perdeu o Fibonacci, né? E tá fazendo um teste agora em 50% para voltar a cair. Então tá numa região meio confusa pelo gráfico de 60 minutos, tá? Porque tá abaixo da média de 21 e de 9. Então aí já começa a você ver um pouco o papel de forma vendedora, né? Mas como uma correção pelo gráfico diário tá tranquilo, tá? Eu gosto de entrar no papel quando tem pelo menos esses dois gráficos de 60 e no diário na mesma posição, porque aí você tem até uma entrada pelo intradiário, né? Então fica meio complicado quando no 60 ele está falando uma coisa, no diário está falando outra, aí fica um pouco mais difícil da gente achar uma entrada interessante. Beleza, gente? Então hoje, fechamentozinho, 43 minutos, tá? Não pedi em momento nenhum, vou pedir agora. Eu sei que a maioria já não tá mais assistindo esse papel, podia xingar todo mundo essa hora, mas eu não vou xingar, eu vou pedir para você se inscrever no canal, para ativar o sininho, para compartilhar principalmente com o pessoal, para a gente ter maior alcance, tá? A gente chegar primeiramente nesse objetivo inicial de 1000 inscritos e sim a gente ajudar as outras pessoas, gente. Eu tô fazendo isso aqui de graça para vocês e vocês não custa nada vocês clicarem aí no botão de compartilhar e ajudar o próximo, cara, entendeu? O conhecimento nunca é demais e um conhecimento simples, uma análise simples dessa que a gente faz, que a gente sabe que funciona, tá bom? Não custa nada ajudar o próximo, tá? Eu acho que quando a gente tem esse tipo de atitude de ajudar o próximo sem esperar nada, coisas boas acontecem nas nossas vidas. Então pensa nisso na hora de você compartilhar, cara. Não guarde isso aí só pra você não. Porque se eu estivesse guardando isso só pra mim também, não estaria passando pra vocês, vocês também não estariam felizes, né? Então, pô, não custa nada, gente. Vamos ajudar, tá bom? Isso me ajuda os outros, ajuda o próximo também, tá bom? Então é isso, gente. Valeu, um abraço pra vocês aí. Um bom final de quarta-feira, tá?
Amanhã a gente volta, quinta-feira eu faço análise do gráfico semanal desses papéis todos aí que a gente vê diariamente. Valeu, um abraço aí, gente. Até mais.